Querido irmão, querida irmã, que nos acompanha pela Rede Vida de televisão, pelas redes sociais. Queridos irmãos, aqui reunidos no Santuário da Vida, estamos na segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Estamos contando os dias para então encerrar o ano litúrgico dedicado a São Marcos. Ontem ainda celebrávamos a solenidade de Cristo Rei do Universo. Hoje também celebramos a memória facultativa de Santa Catarina de Alexandria. Ela que então inspira o nome ao Estado brasileiro, Santa Catarina. Queridos irmãos, nessa semana que estamos encerrando, concluindo este ano litúrgico, podemos já vincular-nos ao novo ano. Ano este que se inicia com o tempo do Advento, pois as primeiras semanas do tempo do Advento nos recordam a segunda vinda do Senhor, do Cordeiro imolado, que está então no céu, e virá um dia para nos resgatar os eleitos, e assim formar estes 144 mil eleitos que então foram narrados para nós por João, no livro de Apocalipse, na primeira leitura que escutamos. Ora, o Cordeiro então virá para resgatar aqueles que não possuem mentira alguma nas suas vidas. João, nessa pequena parte que escutamos do Apocalipse, nos diz: eles são íntegros, porque seguem com verdade a Jesus Cristo. Estes que são marcados, que escutamos, eles cantam a liturgia celeste. Nós sabemos qual é este cântico hoje. É o Aleluia, que daqui a alguns dias, então, quando chegarmos o tempo da Quaresma, seremos então a abstinência deste cântico, para proclamar que o Senhor também irá morrer e ressuscitar dos mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, mas concluindo este ano, faço o convite a você a fazer uma revisão da sua vida. As leituras nos permitem isso. A liturgia da igreja nos convida a isso. Ora, todo final de ano nós pensamos o que nós fizemos, o que nós conquistamos. Quem ainda estuda tem todas as provas finais. Alguns fazem até exame porque não conseguiram concluir. Nós também devemos fazer isso diante da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. E por isso escutamos no Evangelho de hoje, de São Lucas, esta narrativa sobre uma viúva no templo. Jesus estava com os seus discípulos ali, e observou inúmeras pessoas a depositar as suas moedas. Lucas nos narra que Jesus viu muitas pessoas ricas, que ali depositavam altíssimos valores, mas estes altos valores, essas grandes em quantidade de moedas, não eram quase nada. Por quê? Porque não eram o seu tudo, não era o seu essencial. Não estavam ali depositando com verdade a Deus e ao templo. Nós escutamos na primeira leitura que estes eleitos
foram resgatados do meio dos homens como a primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. No Evangelho, estes homens ricos ofertam a Deus e à igreja, ofertam a Deus e ao Cordeiro, mas não de coração puro e sincero, mas somente como uma obrigação religiosa. E aí Jesus observa, nota o depositar, o entregar de uma pobre viúva. Alguns dias nós escutamos este mesmo evangelho. E quando eu estava refletindo, fiquei me perguntando como Jesus sabia que ela era então uma pobre viúva, mas principalmente como ele sabia que era o tudo dela. Porque no tempo de Jesus, as viúvas eram pobres, na maioria delas. Aquelas que não eram, se voltássemos uns versículos antes do que nós escutamos hoje, vamos ver que Jesus critica os escribas, porque eles sugavam o que essas viúvas possuíam. Mas Jesus olhou ela e viu que era o seu tudo. E não tem outra resposta a não ser uma encontrada na Sagrada Escritura. Jesus perscruta os nossos corações. Ele conhece o nosso íntimo. E ali, observando certamente todas aquelas pessoas, ele via que aqueles ricos depositavam de forma obrigatória no tesouro do templo. Mas aquela mulher entregou-se por completo. Imagine só, uma viúva entregar tudo o que possuía. Ela estava a depositar também a sua vida. Porque quando nós damos tudo o que possuímos, não nos resta mais nada. E isso, então, acarreta a espera da irmã morte. É isso que certamente a viúva esperava. Por isso que ela doou a sua vida, doou inteiramente o seu ser. Foi com generosidade, não por obrigação. Porque se fosse por obrigação, ela poderia ficar ainda dividida em sobreviver ou doar ao templo, a Deus. Mas ela confia no Senhor. Ela confia em Deus. E por isso que ela doa, ela entrega tudo o que possui. Hoje celebramos então a memória facultativa de Santa Catarina de Alexandria, uma jovem que entregou também tudo o que tinha até a sua vida. E aqui está o principal desta entrega, a sua vida. Ela viveu em tempos de perseguição. Não poderia, então, declarar a sua fé. Se declarasse, iria sofrer essa perseguição. O imperador, sabendo da sua fé, sabendo da sua escolha, vai até, então, ao encontro de Catarina, prende-a e força com que ela então renuncie a Deus, renuncie a sua fé. Mas a tradição nos conta que Santa Catarina de Alexandria não faz. Ele tenta convencê-la. Ela é padroeira dos estudantes, porque apesar de ser mulher, sendo da realeza, teve acesso, principalmente em Alexandria, de muitos estudos. E por isso ele manda muitos sábios também para convencê-la. O imperador caiu do cavalo. Ela que converte cada um que lhe foi enviado.
cada um daquelas pessoas que buscou mostrar que Santa Catarina estava louca e que assim deveria renunciar à sua fé, saiu dali certificados de que também iriam ser martirizados como ela também foi. Porque quem era cristão era martirizado. Catarina entregou-se então à tortura e por fim entregou-se à vida eterna, meus irmãos. A vida que o Cordeiro imolado quer nos proporcionar. Por isso, concluindo este ano litúrgico, nos aproximando no novo ano, que nos primeiros dias nos chamam a esperar a segunda vinda de Cristo, nós precisamos nos questionar como está a nossa entrega ao Senhor. Como estamos, então, depositando a oferta a Deus? Estamos fazendo as coisas diante da igreja, diante de Deus, somente por obrigação? Ou vem do nosso coração? Temos assim então um coração puro, verdadeiro e humilde. A humildade é a que marca o coração daquela viúva. A humildade marca o meu, o teu, o nosso coração. Daqui a alguns dias celebraremos o Natal do Senhor. Deus que se encarna, Deus que se faz homem no menino Jesus, numa criança. E nós falamos que as crianças são inocentes, as crianças têm coração puro, têm coração humilde. Temos ainda este coração dentro de nós? Precisamos fazer essa revisão também da nossa vida espiritual, também da nossa vida cristã. Não basta vir à igreja por vir, não basta vir à igreja por obrigação, não basta rezar por rezar, precisa ser por completo tudo isso, precisa ser de inteireza de ser, porque senão nada é verdadeiro. E por isso, nós não seremos levados entre estes eleitos, 144 mil, mostrando-nos que todos nós somos chamados, mas aqueles que são levados são os íntegros, que não possuem mentira em seus lábios. Peçamos ao Senhor, Rei do Universo, que nos ajude neste segmento do seu reinado, que Santa Catarina de Alexandria possa também, com o seu testemunho de vida, iluminar a nossa vida e o nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.